1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 até o 10. A palavra do Senhor aqui diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel por terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Olhos fechados, Bíblia aberta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, então, estamos aqui, Senhor, adorando, cultuando, louvando, Pai de amor, engrandecendo o nome que está sobre todo nome, Jesus. Aquele, Senhor meu Deus, que derramou o seu sangue no Calvário por todos nós, pecadores. Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos as nossas orações, primeiramente de gratidão e louvor, e também, Senhor, orações intercessórias, petições pessoais. Senhor meu Deus, agrada-te de nós nesta noite. Não olha, não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados, mas nos concede, Senhor, visão clara, audição pronta para entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. É no nome de Jesus que agradecemos. Amém. Irmãos, chamados por Deus. Quem se sente chamado por Deus, levante a mão. Eu te digo que existe pelo menos 10 lugares que você poderia estar nesse exato momento. A noite de domingo em Rio Verde, ela é muito convidativa. Com certeza, em algum lugar você estaria supostamente bem. No entanto, vocês decidiram estar aqui na casa de Deus para ouvir a palavra do Eterno, e o Senhor falará ao seu coração. Olha, queridos, eu fui chamado por Deus há mais ou menos 25 anos atrás. Estava vivendo um modelo de fé decadente, onde a religiosidade na qual eu estava inserido não era suficiente para suprir as minhas carências e as minhas necessidades, tanto físicas, emocionais e até mesmo espirituais. Na vida, nós não escolhemos a família em que vamos nascer. E nós nascemos, às vezes, numa família cuja religião, que é a religião de tradição, ela não assessora bem, pelo contrário, atrapalha a salvação dos fiéis. Existem muitas religiões que têm levado pessoas a passos largos para a condenação eterna. Porque religião, irmãos, não salva. Nós precisamos tirar da nossa mente
essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Essa frase ela é parafraseada de uma frase política militar romana que dizia: todos os caminhos levam a Roma, como se Roma fosse o centro do mundo, como se Roma fosse de outro planeta e algo fenomenal. Eu digo para vocês, nem todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente, a palavra do Senhor diz que existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Irmãos, se religião salvasse alguém, eu pergunto para vocês, onde estariam os fariseus nesse exato momento? No céu. No entanto, Jesus disse o quê? Sepulcros caiados. João Batista disse o quê? Raça de víboras. E esse modelo religioso foi reprovado por Deus. E eu digo para vocês, o mesmo Deus que julgou o farisaísmo, que julgou o judaísmo, é o mesmo Deus que julga hoje as igrejas evangélicas. O mesmo rigor, com a mesma vara de medir, e nós estamos sob júdice eterno, o júdice de Deus. Nós estamos nesse exato momento sendo julgados. E a palavra que está sendo pregada aqui, se não for uma palavra de Deus, com certeza eu já estou reprovado também. Nós encontramos pessoas dizerem assim: olha, não importa a religião que você está, o importante é a igreja, a religião falar de Deus negativo. Outras pessoas dizem assim: olha, eu agora estou seguindo o meu Deus interior, eu estou seguindo uma voz interior. Eu não sei quem é que chama, quem é que grita dentro dessa pessoa. De vez em quando eu encontro pessoas, para quem está do meu lado esquerdo, de vez em quando eu encontro pessoas dizerem assim: porque Deus me falou. E eu, com muita facilidade, Deus fala com essa pessoa, mas eu olho para a vida dessa pessoa, eu próprio me desagrado dessa vida. Eu mesmo me abstenho de lhe falar alguma coisa, primeiro, porque ela não vai entender. Segundo, porque o que eu vou falar vai bater de frente com ela. Terceiro, não adianta falar, não vai mudar nada. Então eu, pastor, comedor de feijão, me abstenho de falar algumas coisas, no entanto, Deus fala com essa pessoa. Contraditório por demais. Então, irmãos, Deus tem um chamado para você. E Deus tem um chamado para você nesta igreja. Alguns dias atrás, a irmã do Raj está aqui. Ela me procurou, eu não me lembro o nome dela. Isso, ela está aí. Eu achei tão interessante como ela se portou diante de mim. Ela disse: olha, pastor, eu não sou de Rio Verde, eu sou de um outro estado. E lá onde eu moro, como que eu faço para encontrar uma igreja igual a essa? Irmão, se alguém pensa que isso me engrandece, não me engrandece de forma alguma. Pelo contrário, me faz vigiar um pouco mais, me faz cuidar, zelar um pouco mais pela pureza doutrinária e pela seriedade com a qual nós estamos trabalhando aqui. Isso aqui é um serviço prestado. Eu estou aqui primeiramente não comissionado por homens, mas eu estou comissionado por Deus. E eu procuro ser sal e luz na tua vida. E a palavra que eu trago para você é fruto de horas na presença do Senhor, e toda a honra e toda a glória para Ele. E eu vejo como Deus se preocupa com vocês, irmãos. E se preocupa muito mais do que eu. Às vezes eu penso que eu sou negligente, Deus não é. Eu quero citar alguns nomes aqui. E se essas pessoas estiverem aqui, eu quero pedir que essas pessoas levantem a mão, tá bom? Maurício e a Gábata, está presente? Eu anotei porque corre o risco de eu esquecer, tá bom? Isso aqui era 11 para 5 da manhã. Renata está aqui, o marido não está. Olha como Deus sabe o que está fazendo. Luiz Alberto está. Achei interessante que hoje eu vi tocando.
O Jaime e a Thelma. A Thelma está? Não. Nenhum dos dois. Mas eu estou sabendo. O Adílio e a Joelma está? Eles não estão. Mas o Senhor me falou deles. O Luiz Mário esteve no culto anterior, da de Santa Helena. Ele não está agora, né? Tá, como o culto anterior não tinha essa mensagem, eu também não citei o Senhor, mas o nome dele me foi lembrado. E a Thaís, também acho que veio no culto anterior. Irmãos, essas pessoas, Deus citou o nome por repetidas vezes, para que eu entrasse numa linha intercessória, porque essas pessoas precisam de Deus e precisam de um diferencial que às vezes eu não sei bem qual é. Eu me lembro que alguns dias atrás o Senhor, no momento de contrição, de busca, Ele me fala da Valda. Ele disse: olha, chama a família para orar. Algo de ruim está pairando no ar. Então eu a chamei, a comuniquei, e eu achei muito válido o que ela fez, porque ela reuniu a família e nós oramos, e Deus tem guardado a família. Irmãos, não duvide dele não. Deus não vai citar o teu nome para um intercessor numa madrugada à toa. Alguma coisa Ele viu que nós não vimos. Amém? Porque enquanto nós vivemos o dia 6 de abril, Deus está vivendo o dia 7 de abril, o dia 10 de abril. Deus está vivendo 2015, 2016, porque Deus não é refém de tempo. O nosso Deus, Ele é atemporal. O nosso Deus, Ele é antes da fundação do mundo. O nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. E antes que Abraão fosse, Ele era. Pastor, por que e para que Deus pode me chamar? Irmãos, Deus pode te chamar para muita coisa. Deus pode te chamar para ser um servo da seara. Deus pode te chamar para uma vida com Jesus. Deus pode te chamar para uma vida de obediência. Pode chamar você para uma vida de santidade. Deus pode chamar você para uma vida de liberalidade, de ajudar os necessitados. Meu amigo, nós não viemos aqui para passear. Nós somos forasteiros em terra estranha. Estamos de passagem pelo planeta. Eu quero dizer para vocês que eu creio na pré-existência da alma. Isso choca com o conceito de alguns evangélicos, de alguns pastores, de alguns teólogos. Eu tenho plena convicção que eu não sou daqui, eu vou voltar para os braços do Senhor. O corpo desce ao pó, o espírito volta para Deus. Como é que volta para Deus se não veio de Deus? Então, se eu vim de Deus, eu não sou daqui. Eu estou fazendo uso de um vaso, eu estou habitando em um corpo perecível. Mas haverá um dia em que esse corpo volta ao pó e o ruach, o espírito, volta para Deus. E eu e você estaremos juntos nas mansões celestiais. Amém? Deus tem um chamado para você, chamado para as tuas emoções, chamado para a tua cognição, chamado para a tua espiritualidade. Nós somos portadores de luz. Deixa a tua luz brilhar. Como é isso, pastor? Irmãos, trocando em miúdos, cada um de nós somos portadores de uma espiritualidade. Mais reluzente ou menos reluzente, mais translúcida ou não, mais emanente ou menos emanente, a verdade é que onde você vai, você carrega consigo uma personalidade espiritual, que em tempos oportunos o Senhor pode usar a serviço dEle, para a glória dEle, para abençoar aqueles que precisam. Ô irmãos, que palavra abençoada. Olha o que você está bebendo. Você está bebendo um genuíno leite espiritual. Eu estou conseguindo falar coisas boas para você sem ter que te enganar.
Porque o que a gente encontra nas igrejas são verdadeiras enganações, não todas, claro. Mas sabe, uma palavra mutilada para descer redondo na garganta dos fiéis. E não é isso que eu estou fazendo, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando da tua importância para o Senhor. Eu estou falando que você é sal, é luz, que você, meu irmão, é embaixador do reino. E ser embaixador do reino não é deitar em berço esplêndido. Ser embaixador do reino é estar pronto para servir o Senhor. O meu prazer é estar na casa do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Nós estamos diante de um rapaz especial. Como ele se chama? Samuel é um divisor de águas para o povo de Israel. Samuel, ao mesmo tempo que foi o último juiz, que fecha os 300 anos do período de juízes, período de conturbação, período de confusão, período onde cada um fazia o que queria, era uma terra de ninguém, porque Josué cometeu uma falha, ao morrer não deixou um sucessor, e quem não faz discípulo coloca toda a humanidade, toda a igreja e todo aquele país e aquela nação em dificuldade, e foi exatamente o que aconteceu. Josué então morre e entra num período turbulento de juízes, onde cada um fazia o que bem queria. E Deus então estava por conta disso. Num dos cultos do templo, eis que uma mulher está chorando. Eu penso que Deus, ao visitar aquele templo naquele dia, encontrou uma mulher chorando. Como ela se chamava? Ana. Qual que era o problema de Ana? Era estéril. Irmãos, mulher ser estéril hoje é um problema. Imagina uma sociedade de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Lá estava Ana chorando. Chorando porque era estéril. E a sua concorrente, Penina, a humilhava publicamente, porque enquanto Penina tinha a madre aberta e ficava grávida só de olhar para Eucana, Ana, com todos os esforços, não ficava grávida. Humilhada, vencida, para os homens, mas para Deus, viva. Certo dia, então, o sacerdote Eli vem daquela mulher chorando, vem daquela mulher falando assim, meio que, eu não sei se Ana falou em línguas, né? Tem gente que não entende bem essa história de línguas, né? Eu não sei o que o sacerdote Eli viu aquela mulher ali, meio embriagada, se é que eu posso dizer assim, pelo Espírito Santo. E ele chega na mulher e aborda e fala: que é isso, minha filha, você bebeu? Ela falou: não, eu estou falando com meu Deus. Eu estou chorando na presença dele, porque é o único refúgio. O marido que eu amo não é meu, divido ele com a colega. O pastor que eu tenho é o senhor acha que eu estou bêbado? Me sobrou o quê? Deus. E é para ele que eu estou chorando. O crente chora para Deus. Aí ela disse: Senhor, eu sou estéril. Se o Senhor me der um filho, umzinho, eu vou ficar tão feliz de ser mãe, que eu nem quero esse menino. Eu vou entregar no templo. Quando eu desmamar, eu vou entregar no templo. E é o sacerdote que me chamou de embriagada que vai cuidar dele. Lá vem, um ano e pouco depois, lá vem Ana, trazendo o menino. Fala: sacerdote Eli, sumo sacerdote Eli, como eu fiz um voto com Deus, eu vim cumprir. Deus abriu a minha madre. Hoje eu sou mãe de um menino lindo que se chama Samuel. E eu vim trazê-lo no templo. Então ela pega aquela criança, entrega para o sacerdote e volta para a sua terra, distante. E ali Samuel foi crescendo dentro da casa do Senhor. Tem hora que eu olho para Samuel, pode ter inveja santa, irmãos? Pode. Vocês liberam hoje? Só hoje. Não, só hoje, tá? Eu confesso que gente, eu vim conhecer Jesus com 29 anos de idade. Eu já tinha feito tudo quanto é miséria que você pode pensar que um homem faz. Eu só nunca matei.
matava minha mãe de raiva, isso eu confesso. E eu vejo uma criança dessa com a oportunidade de ser criada na casa do Senhor. Você já imaginou se Ana tivesse essa mentalidade pós-moderna? Vou esperar meu filho fazer 18 anos para ele descobrir qual é a sexualidade dele. Vou esperar meu filho fazer 18 anos para ver se ele quer ser católico, espírita, metodista, budista, confucionista, hinduísta, kardecista, isto. Não. Ela pega a criança e leva na casa do Senhor e entrega. Quando ela entrega o filho na casa do Senhor, um dia que ela ficou? Ficou sem. Aí Deus deu 5 para ela. Deus deu 5. Sabe por que as pessoas não ganham? Porque não perdem. Você só vai ganhar se você aprender a perder. E perder para Deus é vitória. Ganhar com o diabo é derrota, perder para Deus é vitória. Irmãos, aquela mulher então entrega o filho. Aí Deus falou: segura, Ana, que agora o bicho vai pegar. E a Ana então olhava para o Elcana e ficava grávida. Acabava de dar à luz, nem cumpria os 40 dias direito. Olhava para o homem de novo, ficava grávida. Deus recebeu Samuel dela e deu 3 filhos homem. E deu mais 2 filhas mulher. Toma, Ana. Vai ter fé assim, Ana? Vale a pena. Vale a pena. Agora eu volto no contexto em que eu estava. Lá estava Samuel, deitado dentro do templo. Ele não estava deitado na casa, ele estava deitado no templo. Ele dormia onde? No templo. Se fosse nos dias de hoje, o povo ia dizer: esse Samuel, depois que virou crente, virou fanático. Ele não quer sair da igreja. Vai na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado. Irmãos, eu não armo a minha cama aqui por causa da minha mulher. Ela me larga. Ela já falou. Mas se deixar por mim, eu fico aqui. Eu não quero sair daqui. Esse é o melhor lugar do mundo. Aqui a gente tem a presença dele. Aqui ele fala conosco. Aqui eu consigo te perdoar, eu consigo te amar melhor do que lá fora. Aqui eu ouço algo que me alimenta, que me renova. Jesus está no templo. Amém? Aí, irmãos, Deus certa noite. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Preste atenção. Olha o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sumo sacerdote. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Será que parece com os dias de hoje? Será que está tendo aqui em Rio Verde 300 cultos como esse? Tem muita igreja aí. Eu pergunto para você, será que nesses 300 cultos, a palavra que tem sido pregada é a palavra de Deus? Será que os interesses por trás dessa palavra não são escusos? Será que aquele que prega não pleiteia uma vaga na próxima legislatura? Será que aquele que prega não pretende trocar de carro apenas? Será que aquele que prega não está tentando manipular as massas? Eu pergunto para você, será que todo o evangelho que está sendo pregado nesse exato momento em Rio Verde é o evangelho do Senhor Jesus? Que te leva à reflexão e ao arrependimento e uma perspectiva de nova vida? É isso que eu quero saber. A palavra de Deus ela era muito rara e hoje a palavra de Deus continua rara. A gente encontra muito mise-en-scène no púlpito. A gente encontra muito culto à personalidade, muita ostentação ao eu, ao ego. Mas eu pergunto para você, será que depois de uma palavra dessa, alguém ainda tem coragem de dizer que não gostou do que Deus falou?
mim, mas falo da parte daquele que me enviou. A palavra de Deus era rara. As visões, na continuidade, as visões não eram frequentes. E as visões estão abertas para nós. Está um nome aqui, ó. Maurício. Cadê o Maurício? A mão do filho. Deus manda te dizer: coloca a tua vida em ordem, não brinca com ele não. Porque você pode ter uma surpresa desagradável. Levanta a tua cabeça. Melhor é obedecer do que sacrificar, diz o Senhor. Até quando o Senhor te chamará e você tateará entre dois mundos? Obedece o Senhor. Ele te chama. Obedece o Senhor. Muitas coisas não aconteceram na tua vida porque está faltando obediência. Tome algumas decisões a partir de amanhã que já deveriam ser tomadas, e você verá o agir de Deus dentro da tua casa. Fala na carne. Chama o irmão aí, fala na carne, ele desmente na sua cara. Mas quando é Deus que fala, Deus faz a ferida e ele sai. Brinca com ele não. A palavra de Deus diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinca com ele não. O que é sagrado tem que ser honrado e respeitado. O crente vive de fé em fé. O justo viverá pela fé. Se você é cristão, então se posiciona. Não faz de conta que não está entendendo. Joga as máscaras para o chão. Levanta a cabeça e diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Esses dois filhos de Eli, dois pilantra, bandido, dentro da igreja, tendo relação sexual com as mulheres na porta do templo. E sabe o que acontece? Eli simplesmente lavava as mãos, deixava os filhos fazerem orgia na porta do templo. Então Deus não pôde contar com a descendência dele. Deus seca a descendência de Eli e diz: de ti não terá varão, de ti não terá ancião. E Deus então pega as lágrimas de uma mulher que chorava no templo, chamada de bêbada, uma mulher traída, onde o marido era infiel, e tinha uma outra que era mais parideira, que era possivelmente mais jovem, que era talvez mais bonita. Deus então, vendo a dor e o sofrimento daquela mulher, falou: olha, eu preciso mudar essa história, eu tenho que mudar o panorama espiritual desse país, e eu vou me valer de uma mulher santa. Então ele vai lá e diz: Ana, é contigo que eu vou. Pega Ana, torna ela uma das mulheres mais férteis daquele tempo, e o filho dela, o fruto daquele ventre, Deus leva e planta dentro do templo. E quando então Eli já estava com os olhos escurecidos, mas a Bíblia diz que as visões eram raras. Sabe por quê? Porque o povo estava entristecendo o Senhor. Aqui Deus ainda fala. Aqui Deus ainda fala. É sinal de que as tuas orações têm chegado à presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui na palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 3: e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Irmãos, o templo do Senhor é tão bom que é lugar da gente comer. O templo do Senhor é tão bom que é lugar da gente beber. O templo do Senhor é lugar de nós nos irmanarmos. O templo do Senhor é lugar da gente dormir, se possível for. Quando essa igreja nasceu, irmãos, de vigílias que eram feitas praticamente toda semana. Nós fazíamos relógios de oração. E eu me lembro que o irmão Volney era um homem da meia-noite. Quando dava meia-noite, ele parava o CB 400. Lá vinha o irmão Volney para fazer a oração. Ele era aquele que intercedia da meia-noite a 1h da manhã, a hora que ninguém queria. Nós somos essa igreja, irmãos, da madrugada. Então, dormia no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A arca da aliança simboliza o que, igreja?
A presença de Deus. Pastor, onde é que está Deus? Deus está no templo, a arca dele está aqui. Onde é que você deve descansar? Aqui. Depois de um culto desse, irmão, você não vai sair daqui cansado, você vai sair revigorado. E aí diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Naquele tempo existia um candelabro, e o candelabro tinha 7 velas, e esse candelabro era alimentado com azeite, e esse azeite quem trazia era o povo. Deus instituiu lá em Êxodo que o povo deveria produzir o melhor azeite para queimar no templo. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Saiba que Deus tem falado aqui porque você tem orado em casa. Sabe que Deus tem falado aqui porque você tem sido minha cobertura espiritual. É você que tem munido essa igreja com o azeite do Senhor, com o Espírito Santo. E agora a palavra volta para você, nesse azeite, nesse poder, nessa unção. Olha, irmãos, a lâmpada não tinha se apagado ainda, e ali também ainda não se apagou. Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama. Oh Senhor meu Deus, a tua igreja está aqui, Senhor, com a boca aberta, coração aberto. Existem coisas que precisam acontecer, Pai. Existem coisas que precisam acontecer que ainda não aconteceram. O Senhor me mostra alguém aqui. O Senhor manda dizer que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Flávia, fica de pé, minha filha. Rubens, fica de pé. Existe algo que está para acontecer, que vai acontecer. É algo que vocês esperam, é algo que vocês precisam, e é algo que o Senhor também tem interesse de entregar. Toma posse dessa palavra. Não saia daqui na dúvida ou na incerteza. Toma posse e vocês verão a glória de Deus. Existe algo que está sobre outras coisas, porque existem muitas coisas que precisam acontecer. Tem uma que está gritando: isso que o Senhor entregará. Deus tem um chamado. Pode sentar. Deus tem um chamado. Primeiramente, Deus te chama pelo nome. Eu não sei qual é o teu nome, mas Ele sabe. Ele sabe o dia que você nasceu. Ele conhece a parteira que te pegou. Ele sabe exatamente a hora, o minuto, o grito, o sussurro, o soluço que a tua mãe bradou no momento do teu nascimento. E o Senhor te chama pelo nome. O teu nome não foi casual. O teu nome foi escolhido por Ele. E Ele então deliberou que mensageiros, anjos pudessem vir e soprar na mente da sua mãe, do seu pai, do seu tio, seja lá de quem for, para que você assim fosse chamado e batizado. Ele te chama pelo nome. Deus conhece cada um dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada estrela. E Deus te chama pelo nome primeiro para te sustentar, para te guardar, para te iluminar, para te fazer mais do que vencedor. Ele te chama pelo nome. Nós, irmãos, vivemos num mundo onde nós nem sabemos o nome de Deus. Dizem que é Jeová. Escuta, o idioma hebraico não tem vogal. Isso só aconteceu no século V depois de Jesus. E essa palavra J, quem colocou foi Martinho Lutero. O nome de Deus começa com I. Yahvé, Jeová, mas nunca Jeová. A gente nem sabe o nome de Deus, mas Ele sabe o teu nome. Ele te conhece.
Então por que temer? Por que duvidar? Ele te chama, Ele está te chamando. E Ele, com certeza, mudará a tua sorte e reescreverá a tua história. Amém? Aqueles que creem, digam amém. Amém. Segundo, Deus te chama para um despertamento. A gente, quando chega no Evangelho, na palavra, na casa do Senhor, a gente chega meio, sabe, meio anômalo. A gente chega meio disforme. Nós chegamos meio gente, meio não sei o quê. E à medida que nós entramos numa igreja como essa, então Deus começa a trabalhar. Pega esse diamante embrutecido e com uma vidia começa a burilar cada curva, cada cesta desse diamante, e vai dando forma. E ele vai se tornando cada dia, a cada momento mais translúcido. Pastor, qual é o mecanismo? É a palavra. Essa palavra que você ouve, você não tem noção. O maligno está do lado de fora sapateando e mordendo a orelha. Porque para ele só sobrou isso. Enquanto ele está lá se mordendo, Deus está operando na sua vida. E você vai sair daqui um pouquinho mais guardado, um pouquinho mais imunizado, um pouquinho mais protegido, um pouquinho mais limpo. Sabe por quê? Porque a palavra que eu tenho pregado purifica você. Você vai ficar mais alvo do que a neve. Ele te chama para te purificar. Ele te chama para te burilar, para te limpar, para te dar forma, porque quando a gente chega no Evangelho, a gente não tem forma. A gente é meio gente, meio alienígena, sei lá o quê. Mas ele espera. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e quando ele teve a oportunidade de fazer o vestibular, foi reprovado. Ficou para a segunda época. Lá vai, tem gente que dá trabalho demais para Jesus, gente. Jesus já podia estar na glória, está lá correndo atrás do Pedro. Ô Pedro, não faz não, meu filho. Fiquei 3 anos com você me faz um trem desse. Então, meu irmão, tem gente aqui que Jesus ainda vai gastar mais um pouco de tempo, mas ele espera. Só que à medida que você der mais trabalho, ele aperta um pouquinho mais, viu? Porque funciona assim no reino de Deus. Primeiro Deus chama e põe no colo. Depois ele começa a apertar, viu? Para que você entenda. Se você entender rápido, menos sofrimento para você, menos trabalho para ele. Amém? Amém. Terceiro, Deus te chama para o serviço. Pastor, eu aceitei Jesus, me tornei crente, agora, glória a Deus, aleluia, está amarrado. É a coreografia, né? A coreografia do crente é essa. Então preste atenção. Deus não te chamou para ficar rico. Porque se você vem para a igreja evangélica para ficar rico, vai para a lotérica que é mais fácil. Aqui não tem compromisso de deixar ninguém rico, mas de deixar bonitinho na frente do Senhor. Isso nós temos. Para te deixar santo, puro, imaculado, pelo poder da palavra, assim. E nós vamos te colocar numa linha de frente. Você vai desbaratar exércitos. Em Cristo Jesus você vai derrubar muralhas. Você vai andar sobre as águas. Você vai passar da fornalha. Você vai, o mar vai abrir e você vai passar. Pastor, nesse trabalho tem carteira assinada? Não tem. Pastor, o que tem nesse contrato aí? Meu amigo, nesse contrato tem que você precisa amar o teu próximo, que você precisa morrer a cada passo. Peraí, isso é uma agência funerária? Para servir a Deus tem que passar pela Pax, tem que morrer. Porque você, sendo você, só faz bobagem. Então não seja você, a partir de agora se coloque a serviço de Deus. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Orai ao Pai da seara, que mande mais trabalhadores.
E você receberá a coroa de glória incorruptível. Deus te chama. E aí sabe o que acontece no versículo 10? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou pela quarta vez: Samuel, Samuel. Sabe qual que é o grande problema dos crentes? Nós estamos num país de cristãos, certo ou errado? Certo. Mas os cristãos colocam o seu Deus dentro do guarda-roupa. Não todos, claro. Colocam o seu Deus dentro do guarda-roupa e fala: fica aí que eu vou na balada e já volto. E no lugar que eu vou, você não pode ir. Deixa que eu vou por nós. Aí quando chega, será que eu vou loguear? Meu Deus. Sei, irmãos. Pessoas que vivem uma vida totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina e acham que estão bonitos. Se perguntar, você falar: você crê em Deus? Sim, crê. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Crer em Deus não é cartão de visita para ninguém. O diabo crê e treme. Talvez você crê e não treme ainda. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Como é que funciona, pastor? Não, eu não vou colocar o meu Deus no guarda-roupa. O meu Deus está dentro de mim e onde eu for, Jesus vai comigo. Pastor, crente pode ir no motel e perguntar: vou pedir licença, aqueles que têm menos de 18, você vê que hoje está complicado. Pastor, posso? Crente pode ir. Jesus pode ir com você. Ah, o que é isso, pastor? Não. Se Jesus não pode, isso não pode, filho. Você é discípulo dele. Então preste atenção, Deus está te chamando. Agora você precisa, irmão, eu e você, precisamos discernir quando é Deus que fala. Porque o grande problema, irmãos, é saber quando Deus fala, quando a barriga cheia fala, quando a consciência fala, quando o capeta fala. A grande dificuldade é essa. Pastor, como é que eu sei que Deus fala comigo? Você tem vivido uma vida reta? Você tem vivido uma vida santa? Você tem buscado Ele 3 vezes ao dia? Você lê a Bíblia, você ora? Como é que está a tua comunhão? Você obedece o teu líder? Então, meu filho, se você faz tudo isso, vai que é tua. É Deus que está falando contigo. Agora, o que eu acho interessante é que Samuel andava com Deus, dormia com Deus, a presença de Deus estava do lado dele, e ele ainda não sabia discernir se era Deus que estava falando ou não. Foi criado dentro do templo. O que tem de gente aqui que é coroinha de pastor, irmão? Onde o pastor vai, o coroinha vai atrás, pastor. E Deus fala e a pessoa não entende, não sabe se é Deus que está falando. Agora o pior, nem o próprio pastor sabe. Aí Samuel chegava e falava: sim, Senhor, o Senhor me chamou. Eu falei: eu não, Senhor, vai comigo. Lá voltava o Samuel de novo. Passava um pouquinho, Samuel levantava. Estava só os dois. O Senhor me chamou? Eu falei: não, meu filho, não chamei não. Quer dizer, nem o Samuel sabia quem chamava e nem o próprio Eli. Você já imaginou você andando com um pastor desse que não conhece a palavra de Deus, não conhece a voz de Deus? Vai dormir, menino. Então houve um momento que o profeta Eli desconfiou. Falou: bom, só está eu, ele e esse menino, só está eu, menino aqui. E tem alguém chamando esse menino, não sou eu? Então é Deus. Meu filho, volta para o teu quarto. E quando te chamar de novo, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. A quarta vez, então veio o Senhor. Agora veja bem. Deus não chamou lá de longe: Samuel, Samuel. Quando a gente aprende a discernir a voz de Deus, Ele já não fala de longe, Ele fala de perto. Mais ou menos assim. Samuel, Deus só fala de perto
perto com quem aprende a discernir a sua voz. Deus só fala com você face a face se você for da cozinha dele. Se você não for, ele vai falar assim, ó, Samuel, Samuel. Então Deus veio, ele não mandou o anjo, ele veio. Pastor, mas comedor de feijão, meu amigo, que comedor de feijão? Você se acha um comedor de feijão? Para Deus você é um brilhante. A gente que se vê assim, Deus nos vê como obra-prima da criação. No sexto dia, Deus fez o homem e viu que era muito bom. Olha o que disse aqui: veio o Senhor e ali esteve. Deus veio, chamou e não saiu de perto dele. O dia que você aprende a ouvir a voz de Deus, ele vem e fica. Fica na tua casa. Fica no teu coração. Fica na tua vida. Fica no teu casamento. Fica com os teus filhos. Fica na tua espiritualidade. É o dia do fico. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Se até Dom Pedro I consegue ficar, irmão, por que nós não conseguimos? Por que Deus não consegue? Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Amém? Chamado de Deus, quem é? Levanta a mão. Eu e você somos chamados de Deus. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, entenda que Ele te chama pelo nome. Deus chama assim? Pô, isso aqui não é time de futebol, não. Deus chama você pelo nome. Lídia, Deus te chama pelo nome. Letícia, Deus te chama pelo nome. Paulino, Deus te chama pelo nome. Edna, Deus te chama pelo nome. Daniel, El, Deus te chama pelo nome. Quem assovia é o diabo. Deus te chama para o despertamento. Você estava friozinho na fé. Pastor, não sinto vontade de ir na igreja. Você vai sentir vontade agora, filho. Você vai virar coroinha de pastor. Com todo respeito. Deus quer esquentar você. E vai brotar um fogo dentro do teu peito. O irmão chegou para mim e falou: pastor, o que é isso? Eu sinto um negócio queimando dentro de mim. Eu falei: meu filho, se não for azia, se não for gastrite, aonde que é? Pastor, é no peito. Eu falei: bom, então é o fogo do Espírito. E Deus te chama para trabalhar. Quem quer trabalhar? O que você quer fazer? Nós tivemos um curso de dons aqui. E eu disse: quem tem dom de pastor aí? Levanta a mão. Não esconde não. 1, 2, 3. Alanzinho também tem, né? Apanhar dobrado. Ali, a irmãzinha também. A irmã lá, ó. Irmãos, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Você já está matriculado para a próxima turma do setembro. Começa em agosto as aulas. Agora foge. Corre, se você puder. Amém?